Bom dia, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos falar sobre sistemas respiratório e urinário. E vamos começar com o sistema respiratório. Então, o que é a respiração? A respiração ela é um processo vital para os seres aeróbicos, ou seja, o que isso quer dizer? Que ela é imprescindível para os seres que precisam da respiração, pois é a partir dela que as células dos organismos obtêm o gás oxigênio de que necessitam para seu metabolismo e eliminam o gás carbônico proveniente desse processo. Ou seja, a respiração ela é um processo de trocas gasosas entre a célula do corpo, o sangue e a atmosfera. E essa troca ela vai ocorrer como? Ela vai ocorrer quando o gás oxigênio chega aos tecidos e com a eliminação do gás carbônico dos tecidos para a atmosfera. Então, a respiração nada mais é do que essa troca do gás oxigênio para os tecidos e do gás carbônico que havia nos tecidos para a atmosfera. E o transporte desses gases eles vão ocorrer através do sangue. Bom, a respiração ela vai depender de dois sistemas que vão trabalhar em conjunto, sendo eles o sistema respiratório e o circulatório. A captação do gás oxigênio que vem da atmosfera e a eliminação do gás carbônico que sai dos tecidos, elas são realizadas através do sistema respiratório. Já o sistema circulatório, ele é responsável pelo transporte e pela troca de gases entre o sistema respiratório e as células. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha mostrando alguns órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Vocês podem estar observando aqui que temos os pulmões, temos as fossas nasais, a faringe, temos a traqueia, dentre outras. Aqui nesse esqueminha eu trouxe para vocês um pouco esquematizado como isso pode ser dividido dentro do sistema respiratório. Temos aqui o sistema respiratório, que é o nosso objeto de estudo, certo? Dentro dele temos os pulmões e as vias respiratórias, que é por onde a respiração vai ocorrer basicamente. Dentro dessas vias respiratórias, nós temos outros órgãos, como a faringe, a laringe e muitos outros. Eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um delas nos próximos slides. Bom, vamos começar aqui com as fossas nasais. Elas são as cavidades que vão se comunicar com o exterior através das narinas, ou seja, dos nossos narizes. E elas internamente possuem células secretoras de muco e células ciliadas. Bom, esse muco ele é capaz de reter partículas, capaz de reter bactérias, capaz de reter poeira, qualquer coisa que deixe o ar, digamos que poluído, ela funciona tipo como se fosse uma filtragem juntamente com os cílios. Esses cílios, que são os pelos do interior do nariz, eles vão reter essas partículas assim que respiramos, assim que fazemos a inspiração. E ele é composto por células ciliadas, como vocês podem estar observando aqui na imagem, e também são produtores de muco. Aqui também é a faringe, que faz parte das vias respiratórias, certo? A faringe ela é comum em sistema respiratório e digestivo, então ela está presente nos dois, permitindo a passagem do lobo alimentar, que aí é quando ela está presente no sistema digestivo, e do ar presente no sistema respiratório, e ela se comunica com a laringe. Esse lobo alimentar é o alimento mastigado misturado com a saliva, certo? Temos a laringe ela contém uma epiglote, que impede a entrada do lobo alimentar nas vias e nas cordas vocais. Esse lobo alimentar, como eu falei para vocês, é o alimento. E essa epiglote, ela se encontra lá no iníciozinho da laringe. Aqui nessa imagem não dá para mostrar, mas na anterior dá para ver aqui, ó. O epiglote, ele fica aqui, entre a faringe e a laringe, que é isso aqui, ó. E ele é tipo uma espécie de lâmina que ele vai se encontrar atrás da língua e vai servir para fechar a ligação da faringe com a glote durante a alimentação e impedir que ocorra um possível acidente, como a pessoa se engasgar e atrapalhar a respiração e etc. Temos a traqueia. A traqueia ela é um canal com cerca de 12 centímetros, que é essa partezinha aqui, ó. Não é isso aqui. É só essa partezinha aqui. O interior dela é revestido por células ciliadas e células secretoras de muco, que ajudam a remover a poeira e micróbios do ar
quando ele é inspirado. Que foi como eu falei para vocês, aqueles cíliozinhos, eles vão ajudar a reter a poeira, a reter qualquer tipo de sujeira, bactérias que possa vir no ar e que possa prejudicar a nossa respiração. Aqui tem uma foto da parede interna da traqueia, que está evidenciando esses cílios aqui e o muco, certo? Temos os brônquios e bronquíolos, que os brônquios, eles resultam da bifurcação da traqueia. E o que é essa bifurcação? A bifurcação é uma separação, é uma divisão em ramos ou em braços, como vocês podem estar observando aqui na imagem. Temos a traqueia e quando chega a um certo ponto, ela faz essa divisão, certo? E temos os bronquíolos. Os bronquíolos, eles resultam da ramificação dos brânquios, só que em canais mais finos, que é como vocês podem estar observando aqui, ó. Que são esses canais aqui, todos eles são bronquíolos. E ambos eles possuem um investimento interno que é o semelhante da traqueia, ou seja, eles contêm cílios na parte de dentro. Tem até uma imagenzinha aqui de como eles são por dentro, que aqui está falando que a parede interna dos brônquios evidenciando numerosos cílios, que são essas coisinhas aqui, esses cílios aqui. E o movimento dos cílios, eles vão expulsar as bactérias e outras partículas, que são possíveis sujeiras que estejam vindo junto com o ar. Pessoal, a gente também tem os pulmões. Os pulmões, eles são os principais órgãos do sistema respiratório. E eles estão situados na cavidade torácica, tá? Eles estão protegidos através das costelas, como vocês podem estar observando aqui da imagem, do esterbo, que é essa partezinha aqui, da coluna vertebral, que é essa parte aqui, e elas também são envolvidas por uma membrana chamada pleura, que é essa aqui, que está representada aqui na imagem. Essa pleura, ela é uma membrana dupla, formada por uma camada externa chamada de pleura parietal, adjacente à caixa torácica, certo? E por uma camada também interna, que é chamada de pleura visceral, que vai reverter, ela reveste diretamente os pulmões. Também os lobos pulmonares. Cada lobo é servido pelo brônquio subdividido e os bronquíolos, eles são responsáveis pelo transporte do ar da traqueia até os alvéolos. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma etapa muito importante, que é chamada de ventilação pulmonar. Essa etapa é quando o ar está presente no ambiente, ele vai entrar pelas cavidades nasais, pelo nosso nariz, certo? Vai chegar até os alvéolos pulmonares, vai encher e vai retornar para o ambiente. E todo esse processo aqui que eu falei para vocês, ele é dividido em duas partes, sendo ela a inspiração e a expiração, que é muito importante vocês saberem também. Para que ocorra a inspiração, é necessário que a pressão interna dos pulmões ela se torne menor do que a pressão atmosférica. A inspiração, pessoal, é quando a gente puxa o ar para dentro. Já a expiração, ela também vai ocorrer com uma diferença de pressão, só que ao contrário da inspiração. A pressão interna dos pulmões, ela tem que ser maior do que a pressão atmosférica. Trouxe aqui esse esqueminha para vocês para facilitar a compreensão. A inspiração, ela é a entrada de ar, ou seja, pessoal, é quando a gente puxa o ar, a caixa torácica ela vai aumentar de volume para que esse ar entre e o diafragma ele vai se contrair e vai se deslocar para baixo, fazendo com que a pressão dos pulmões ele seja menor do que a pressão atmosférica. Já aqui na expiração, nós temos a saída de ar, que é quando a gente solta aquele ar, quando a gente libera o ar que na inspiração a gente puxou. A caixa torácica ela vai retornar à posição inicial, ou seja, ela não vai mais aumentar de volume. E o diafragma ele vai relaxar e vai se deslocar para cima, fazendo com que a pressão ela se torne maior do que a da atmosfera. O caminho percorrido pelo ar. Aqui é todo o caminho de forma resumida para ocorrer a respiração. É quando o ar ele vai entrar pelas narinas, certo? E vai passar por algumas estruturas até atingir os alvéolos pulmonares. Que estruturas são essas? É o nariz, a faringe, a laringe,
a traqueia, os brônquios e finalmente chegar aos pulmões. Então, o caminho percorrido pelo ar, basicamente é este. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário, ele é responsável pela maior parte da nossa excreção, e a principal substância que é excretada por esse sistema é a ureia. A ureia, pessoal, ela é uma substância produzida pelo fígado, que é como resultado do metabolismo das proteínas proveniente da alimentação. Após essa metabolização, quando essa metabolização ocorre, a ureia circulante no sangue ela é filtrada pelos rins e eliminada pela urina, que é o nosso xixi, certo? Outras excretas são a boca, que é através do sistema respiratório, que temos o CO2, a pele, através do sistema tegumentar, que é o nosso suor, e o ânus, através do sistema digestório, que são as nossas fezes. Que eu trouxe para vocês um esqueminha mostrando para vocês a anatomia do sistema urinário. Como vocês podem observar, temos aqui os rins, temos 2, né? Os ureteres, que também temos 2, a bexiga e a uretra. Mostrando aqui para vocês, também de forma dividida, para vocês entenderem melhor, temos aqui o sistema urinário, os rins, que são os órgãos principais desse sistema, e as vias urinárias. E dentro dessas vias urinárias temos os ureteres, a bexiga e a uretra. Bom, vamos começar aqui pelos rins, já que é o órgão principal desse sistema, né? Os rins, eles são recobertos pelo peritônio. Esse peritônio, pessoal, ele é uma membrana serosa que ele vai revestir as paredes da cavidade abdominal e vai recobrir os órgãos abdominais e os pélvicos, viu? E também são circundados por uma massa de gordura. Cada rim tem cerca de 11,25 centímetros de comprimento e de 5 a 7,5 centímetros de largura. O peso do rim do homem adulto ele vai variar entre 125 a 170 gramas e na mulher adulta entre 115 a 155 gramas. O rim direito ele vai se situar um pouco abaixo do rim esquerdo, isso devido ao grande tamanho do lobo direito do fígado. Os rins eles vão realizar o trabalho principal do sistema urinário, com as outras partes do sistema atuando, é claro, mas principalmente como as vias de passagem e áreas de armazenamento. Os rins eles vão ter várias funções. Entre elas podemos citar a regulação da composição iônica do sangue, a manutenção da osmolaridade do sangue, regulação do volume sanguíneo, regulação da pressão arterial, regulação do pH do sangue, liberação de hormônios, regulação do nível de glicose no sangue, excreção de resíduos e substâncias estranhas. Agora vamos falar sobre as vias urinárias, começando pelos ureteres. Os ureteres eles são 2 tubos, como vocês podem estar observando aqui na imagem, coloridos de amarelo, de aproximadamente 20 centímetros cada um. São eles que vão ser responsáveis por conduzir a urina dos rins até a bexiga. Temos aqui a uretra. A uretra é um tubo muscular e é ela quem vai conduzir a urina que está presente aqui na bexiga para fora do corpo. Essa uretra ela vai medir cerca de 5 centímetros de comprimento e ela vai transportar somente a urina. Já a uretra masculina, ela tem um comprimento bem maior do que a uretra feminina. Ela mede cerca de 20 centímetros e além de transportar a urina, ela também vai transportar o esperma. Temos também a bexiga urinária. A bexiga urinária ela é um órgão muito elástico. Ela vai estar situada bem no inferior do abdômen, com a função de nada mais do que acumular a urina que vai chegar dos ureteres através daqueles tubos que eu falei para vocês nos slides anteriores. Ele vai ter a capacidade de armazenar essa urina até mais ou menos a marca de uns 300 ml. Quando chega a essa marca, mais ou menos essa quantidade, os sensores nervosos eles vão mandar uma mensagem para o sistema nervoso e vai fazer com que a pessoa ela sinta vontade de urinar, sinta vontade de fazer xixi.
É por isso, inclusive, pessoal, que quando a gente bebe muita água, com muita frequência, a gente sente mais vontade de ir ao banheiro, porque o sistema nervoso, ele manda os sensores nervosos, na verdade, eles vão mandar mensagem para o nosso sistema nervoso, assim que essa bexiga, ela chega a mais ou menos 300 ml de urina. E aqui temos também alguns problemas que podem ser acarretados nos rins, como a uretrite gonocócica, o cálculo renal, também conhecido como pedras no rins, e os cistos. Para a aula de hoje, pessoal, isso é só. Até a próxima.